Nos próximos capítulos de Eta Mundo Bom, Claudinho vai desmascarar o pai na frente de todos. E com a ajuda de Alice, o menino vai apunhalar Araújo pelas costas de uma forma terrível. E ainda vai fazer com que o pai tenha graves consequências. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Eta Mundo Bom. Aproveita e me conta se você acha que Candinho deve ficar com Filomena ou com Sandra, caso ela se arrependa de tudo que fez no final da novela e seja perdoada por todos. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Claudinho está fazendo os exercícios de fisioterapia. Olga está acompanhando ele e diz: "Está triste, Cláudio?" Claudinho responde: "Estou sim, não consigo ficar de pé." O fisioterapeuta diz que ele tem que continuar com os exercícios. Cláudio diz: "Eu tento, estou exausto, mas também eu sinto falta da fadinha." Olga pede para ela vir aqui. "Hoje papai não está e quero saber por que não gosta do meu pai." Olga pergunta se o fisioterapeuta pode ficar com Claudinho. O fisioterapeuta confirma. Olga diz: "Eu vou buscar ela. Também estou intrigada para saber por que ela não quer ficar diante do Dr. Araújo." Ela se levanta e sai. Olga então consegue com Quitéria o novo endereço de Alice. Olga então vai até o local e encontra com uma vizinha. Ela pergunta se tem alguém em casa. A vizinha responde que foram todos para um julgamento. Olga pergunta onde as crianças estão. A vizinha responde que estão todos com ela. Olga pede para falar com a Alice. A menina aparece e pergunta: "O que você quer, Olga?" Olga se abaixa para falar com a menina e responde: "Eu preciso que você vá visitar Claudinho, fadinha. Ele está com muita saudade de você." Alice pergunta: "Verdade? Mas o pai dele não está lá?" Olga responde que não. Alice, fazendo um gesto de quem está aliviada, diz: "Que bom, porque eu não quero mais ver o pai dele." Olga se vira para a vizinha e pergunta: "A senhora permite?" A vizinha responde: "De jeito nenhum. Não sei quem é a senhora ou senhorita. Sei lá. A menina está sob os meus cuidados. Não pode sair." Olga diz: "A senhora não me conhece, mas eu tenho uma intuição de que a visita de Alice vai fazer muito bem para Cláudio, o menino que eu cuido." A vizinha responde: "Pode trazer o menino aqui." Alice se desgruda da vizinha e vai abraçar Olga, dizendo que quer ir ver Claudinho. A vizinha responde: "Sinto muito, não posso deixar." Pirulito aparece na porta, dizendo: "Pode sim, eu garanto." Alice é muito amiga do Cláudio. Ele operou das pernas, sabe? Ele mora numa casa com jardim. Eu já fui lá. A vizinha pergunta se Pirulito tem certeza. O menino diz que bota sua mão no fogo. A Alice agradece ao Pirulito. A menina então vai puxando Olga para irem ver Claudinho logo. A Alice chega no jardim e pergunta para Cláudio: "O seu pai não está mesmo? De verdade?" Claudinho, sério, diz que o pai não está. Olga diz: "Eu vou pegar bolo para vocês." Claudinho
bem grosso, responde: eu não quero o bolo. Alice, diga, por que não gosta do meu pai? Olga pergunta: Claudinho está nervoso, não é melhor voltar para os exercícios? Claudinho responde: não. Alice, o que meu pai fez para você? A fadinha responde: para mim nada, mas o seu pai fez uma coisa muito errada e continua fazendo. Cláudio responde: mas o meu pai não fez nada de errado. Alice se levanta brava e responde: fez sim, e vai fazer mais ainda. Ele deve estar agora no tribunal e vai mentir. Vai falar contra Dona Anastácia. Dona Anastácia, que sempre cuidou de mim, de Maria. Se não fosse por ela agora, eu não teria nem casa. Claudinho pergunta: o que meu pai vai fazer? Alice responde: mentir. Vai dizer que não fez coisa errada para salvar a pele, por medo de ser preso. Mas fez coisa errada sim. Fez. Seu pai é um covarde. É um covarde. Como Candinho diz, é um covarde. A menina então sai correndo e Olga tenta chamar a menina, mas Claudinho diz para deixar ela ir. O menino diz: eu quero falar com o meu pai agora. No tribunal, Araújo é chamado para dar o seu depoimento. O advogado de Anastácia pergunta: o senhor possui ou possuía 25% da fábrica Aroma, alegadamente doado por Dona Anastácia? Araújo confirma. O advogado continua: posso saber por que ela teria lhe dado uma parte tão expressiva da fábrica? Araújo começa a responder dizendo: eu fui um alicerce para o seu marido desde que ela montou a fábrica. Então, nada mais justo. Mas ele é interrompido pela chegada de Olga, o fisioterapeuta, e Claudinho. O menino chama pelo pai e Araújo se vira surpreso com a presença do filho. Cláudio, então, com lágrimas nos olhos, começa a dizer: eu não quero ter um pai covarde. Todos ficam chocados. Claudinho, então, com as pernas tremendo, consegue se levantar e, gritando, diz várias vezes que não quer ter um pai covarde. Ele vai tentar andar até o pai, mas acaba não conseguindo e sentando novamente na cadeira. Sandra se levanta e pergunta: senhor juiz, o que faz esse menino no tribunal? Quem permitiu a entrada? Olga responde que eles simplesmente entraram. Araújo diz ao juiz que é o filho dele. O juiz responde: eu pude perceber, mas eu peço a retirada do menor. Olga fala para o juiz não se preocupar e que eles já estavam de saída. Eles então tiram Claudinho de lá, mas o menino sai resmungando. E Araújo pede desculpas ao juiz. Sandra pede para o namorado continuar. O advogado de Sandra diz que o depoimento de Araújo vai encerrar o processo com chave de ouro e que já está mais do que provado que Sandra não falsificou as assinaturas. Ele ainda completa: e mais, que Dona Anastácia não está em posse de suas faculdades mentais e se cerca de pessoas como seu filho sem condições de cuidar dela. Candinho bravo se levanta no meio do tribunal e diz que pode muito bem cuidar de sua mãe. O advogado continua e diz que ao final do julgamento, Sandra tem que ficar responsável de sua tia para cuidá-la, que teoricamente estaria louca. O juiz pede então para o advogado de Dona Anastácia
continuar as perguntas para Araújo. O advogado pergunta se o Dr. Araújo levava muitos papéis para Anastácia assinar. Ele confirma, mas diz que ela gostava de ficar olhando, mas muitos assinava confiando nele. O advogado pergunta se ele estava satisfeito com a sua vida. Já com lágrimas nos olhos, Araújo responde que sim, e começa a contar da situação da fábrica, que não tinha dinheiro guardado. Ele ia dizer algo mais, mas ele para. O advogado insiste que ele fala. Ele então revela que seu filho poderia realizar uma cirurgia para voltar a andar, mas que isso lhe custaria muito dinheiro. Ele afirma que o filho operou e que desde a operação foi a primeira vez que viu o filho levantar sozinho. Araújo desaba no choro. O advogado então faz a pergunta que todos querem saber. Ele diz: o senhor levou documento de doação para Dona Anastácia assinar? Documentos falsos? Anastácia fica muito emocionada e Sandra preocupada com a resposta dele. Araújo então responde: eu contarei a história toda. Eu me envolvi com Sandra. Me separei de minha mulher. Eu precisava de dinheiro também para o desquite. O meu filho e a separação eram demais. Era muito para mim. Então, quando Sandra propôs o golpe contra a Dona Anastácia, eu aceitei. Sandra, desesperada, se levanta e diz que não propôs golpe nenhum. Os advogados têm um desentendimento, mas o juiz bota a ordem no lugar e fala para Araújo continuar a falar. Ele continua dizendo: eu sabia que a fábrica não tinha dinheiro para me emprestar. Eu estava apaixonado por Sandra. Então eu fiz uma montanha de papéis para a Dona Anastácia assinar, com a expectativa que ela assinasse em confiança. O advogado pergunta se a Anastácia assinou. Araújo diz que é verdade, que por causa da imagem de Nossa Senhora, ela não assinou. Ele diz que quando foi assinar, Araújo esbarrou na imagem, que quase caiu, e a Anastácia conseguiu pegar a tempo, mas machucou o pulso e não conseguiu mais assinar nenhum papel. Ele ainda diz que falsificar as assinaturas foi ideia de Sandra. O advogado dela tenta protestar, mas o juiz nega. Ele diz que a Anastácia queria mandar Sandra para Paris depois que descobriu o romance dele e que eles não tinham tempo para fazerem outra armadilha. E quando a Anastácia não assinou, a única solução seria falsificar a assinatura. E assim aconteceu com a ajuda de Ernesto. E diz com todas as letras que as assinaturas são falsificadas. Sandra, desesperada, grita no meio do tribunal que é mentira. Mas Araújo diz que é tudo verdade. O advogado de Sandra começa a dizer que por Araújo ter descoberto que Sandra traía ele com o Ernesto, está mentindo em busca de vingança. Araújo responde: a prova de que o que eu falo é verdade é de que entrei nesse tribunal como testemunha e sairei como réu confesso. Essa é a verdade. Eu dei o golpe aliado a Sandra. Dona Anastácia está em perfeita saúde mental. Ela deve retomar a posse de seus bens. O juiz então responde: eu sei que não é usual, mas eu gostaria de saber. Por que está a dar um depoimento contra si mesmo? Todos ficam na expectativa. De um lado, Sandra com uma cara furiosa e do outro, a Anastácia aos prantos. Araújo responde então dizendo: eu quero que meu filho se orgulhe de mim. O juiz então revela que decreta a prisão imediata do réu confesso, Dr. Araújo. Sandra diz não estar passando bem e pede para dar uma pausa no julgamento. O juiz diz que tudo bem, mas que ela será acompanhada de um policial. Ela agradece e diz que quando voltar, vai provar sua inocência. Anastácia fica muito aliviada ao saber que a verdade veio à tona. Sandra então entra no banheiro e tranca a porta. Ela se olha no espelho e vê uma janela. Ela pega um banco para fazer de escada, abre a janela e pula fugindo do tribunal. Ela entra em seu carro e foge. Todos no tribunal e o juiz começam a questionar a demora de Sandra. O advogado dela
tenta enrolar o juiz, mas não consegue. O juiz então manda 2 policiais irem ver o que está acontecendo. Os policiais arrombam a porta do banheiro e percebem que Sandra fugiu. Sandra chega em sua casa e Ernesto a espera para comemorar, mas ela explica que Araújo traiu eles, que deu tudo errado e que eles têm que fugir. Os dois começam a fazer as malas o mais depressa possível e Sandra pega todo o seu dinheiro no cofre. Eles descem a escada e Quitéria pergunta o que está acontecendo. Nenhum dos dois responde e continuam a correr, mas Quitéria fica na frente da porta. Ernesto pega ela pelo pescoço e joga ela no chão. Os dois então colocam as malas no carro de Ernesto e fogem. No tribunal, os policiais entram e avisam o juiz que Sandra fugiu. Todos ficam chocados e o juiz pede silêncio. O advogado de Anastácia diz que a fuga, depois da confissão de Araújo, foi uma confissão de culpa e exige a retirada do documento que dá posse da casa e da fábrica a Sandra. O juiz concorda com o advogado e diz que Anastácia volta a ter todos os seus bens e que Sandra, a partir de agora, é considerada uma foragida da lei e deseja felicidades a Anastácia. Todos do tribunal comemoram a decisão e a vitória de Anastácia. O que será que Sandra vai tentar aprontar dessa vez? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de dizer a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!